Em março de 2015, o Ministério Público recebeu uma representação questionando a desafetação de 2 partes de ruas e algumas doações que foram feitas à empresa JBC Empreendimentos e Participações S.A., que é a empresa do complexo do shopping Jataí. Então, o Ministério Público instaurou, naquele momento, um procedimento preparatório para poder delimitar quais eram os fatos e quem seriam os responsáveis. Esse procedimento preparatório, na sequência, foi convertido num inquérito civil público, quando o Ministério Público delimitou o objeto da investigação. Então, o objeto dessa investigação era a desafetação das ruas, de parte das ruas W5 e W7, e 3 doações que foram feitas ao shopping, que compreende aquelas áreas adjacentes ao shopping, não a área principal em si. Feito isto, o Ministério Público passou a trabalhar com as possibilidades que abriam no inquérito civil público, que era o arquivamento, uma composição através de um TAC ou a propositura de uma ação civil pública. E depois de concluída a investigação, nós optamos e entendemos que o melhor caminho nesse caso seria o termo de ajustamento de conduta, que foi feito, e que é esse documento que nós apresentamos agora a vocês. Por que a importância de dar publicidade ampla a esse documento? O Ministério Público, quando ele ajusta condutas, então ele faz representando a coletividade. O direito não é nosso, nós estamos representando. Então é muito importante também que a comunidade conheça o que foi ajustado, o que foi pactuado. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, e o que é que foi compactuado, doutora? O que é que foi acertado entre vocês e a empreendimentos? Olha, parte dessas áreas que foram doadas pelo município, diga-se que essa doação foi precedida de autorização legislativa, né, e foi feita formalmente adequada dentro do que a lei municipal disciplinava para a matéria. Mas o município dispôs nessas doações de áreas que a gente chama de institucionais. São áreas remanescentes de loteamentos urbanos que são destinadas a equipamentos públicos e comunitários, como escolas, postos de saúde, delegacia de polícias. Uma parte dessa área era dessa área institucional. Então o Ministério Público se preocupou com isso, também com a desafetação de ruas, no sentido de, precisando o município desses equipamentos, onde seriam colocados? Né? Então o município buscou, através da Secretaria de Saúde, que é uma área muito sensível, né, de serviço público, o que estaria precisando neste momento, que dependeria de recursos só do município, não de repasses federais. E a Secretaria de Saúde indicou, e foi acolhido por nós, a residência terapêutica. Então nós pactuamos com a empresa a construção, a edificação de 3 casas destinadas ao serviço residencial terapêutico. Esse serviço acolhe pacientes egressos de hospitais psiquiátricos ou que perderam vínculos com a família, então eles residem. Cada casa vai ser edificada para 10 pacientes, são 5 quartos, e essas casas vão ser entregues paulatinamente, uma a cada ano, previsto uma para o ano que vem, depois mais 12 meses outra, depois a outra, a terceira. Foi estipulado valores, doutora? Sim, foram estipuladas várias multas, né, para o descumprimento. Quando a gente fala na edificação de uma casa, a gente fala de um processo, precisa ter uma licença, um projeto arquitetônico, esse projeto já foi feito, né, depois a obtenção das licenças, depois o acompanhamento da edificação. Essas casas foram minuciosamente detalhadas para que a empresa construa dentro do padrão definido pelo poder público, e o descumprimento de todos esses passos e esses processos vai incidir multas. O que está sendo construído na área doada pela prefeitura lá do shopping? A ampliação do shopping? Essa doação já tem a construção de um shopping no local. Tem também a construção de um hotel, né? E pela a estratégia, o planejamento que o empreendedor fez, há também a previsão de uma construção de outros empreendimentos, né? A princípio foi nos passado que seria uma faculdade e outro empreendimento no ramo atacadista, mas nós não estamos sabendo do detalhe em si, mas sabemos sim que virão novos empreendimentos para aquela localidade,
E conforme também já foi até acordado em termos de doação, que terá que utilizar da área, sob pena até de reversão também. Essa doação, ela é proibida por lei? Esse tipo de doação para a empresa privada? Essa doação pela empresa, ela foi feita como uma forma de atrair investimentos para o município. Esse tipo de doação, ela não é feita só aqui, não foi feita só aqui em Jataí, ou seja, é algo comum que é feito em outros municípios, né, e também, inclusive, em outros estados. Essa doação propriamente dita, inclusive, ela teve autorização judicial. Né, foi encaminhado um projeto de lei do prefeito para a Câmara, houve a aprovação de uma lei municipal, então, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo de Jataí aprovaram essa doação. Né? E o que nós constatamos é que realmente houve edificação, houve um empreendimento, como é visível para todos na área. Né? Só que após a nossa investigação, nós entendemos que o município poderia ter mais ganhos sim com essas áreas que foram edificadas, com essa área que foi doada. Né? Nós entendemos que pelo tamanho e a complexidade, o tamanho das áreas que foram doadas, né, embora os empreendedores tivessem cumprido o que foi determinado em lei, né, faltaria futuramente para o município outras áreas para equipamentos urbanos. Então nós vislumbramos aí a promotoria e contamos com a sensibilidade do empreendedor, nós vislumbramos que futuramente poderia haver uma escassez de áreas e a necessidade de equipamentos de prédios urbanos, de centros de atendimentos, entre outros equipamentos urbanos, ficariam cada vez maior, poderia aumentar, e que o município teria disponibilizado uma área muito grande para o empreendimento. Né? A irregularidade ali foi a falta de licitação? O que foi? Não, nós não enxergamos nesse momento, de acordo com a lei que estava em vigor, né, a normatização que estava em vigor aqui no município foi cumprido. Né, foi cumprido. Entretanto, nós entendemos, enxergamos um interesse público maior ali, que poderia ter sido melhorado, poderia ter sido vislumbrado e trazer mais benefícios para o município em razão dessa doação. Né, o que nós enxergamos foi isso. E analisamos se realmente o que havia sido determinado em lei tinha sido feito. Vimos que começou sim os empreendimentos, né, outros empreendimentos também virão, mas que poderia ter sido melhorado, né, em prol do interesse público essa doação. Poderia ter se buscado negociar mais benefícios para o município em razão da negociação. Foi então que nós chamamos o empreendedor, os empreendedores, né, colocamos essa situação para eles, né, que poderia haver mais ganho, poderia trazer mais ganhos para o município em razão dessa doação. Os empreendedores foram sensíveis nesse sentido, né, de enxergar ter essa mesma visão do Ministério Público num segundo momento, não no momento da doação. Né, foi onde que nós conseguimos essa composição para a aquisição desses equipamentos urbanos. A doação foi feita, a reclamação, né, em março de 2015, mas a doação da área foi feita muito antes, tem a data? Foi. Todas as áreas, elas já tinham sido doadas quando da instauração do procedimento, tá certo? Através de escritura pública. Não é que exista uma proibição legal do fomento à atividade econômica, nem de doações de áreas com encargo, é chamada doação com encargo. Nesse tipo de doação, o encargo é a própria atividade que vai ser desenvolvida no local. E, por vezes, o investimento que se faz para cumprir esse encargo supera em muito o próprio valor do bem recebido. Entendemos que este é o caso que ocorreu aqui em Jataí. Tanto os investimentos que foram já concretizados superam, quanto também a geração de emprego, postos de trabalho, arrecadação de tributos. A lei municipal, então vigente à época, não exigia para esse tipo de doação, isso está inclusive na lei orgânica do município, o prévio procedimento licitatório. Exigia aprovação pela Câmara de Vereadores, o que foi feito, tá certo? E só que tudo isso deve ser formalizado dentro de um procedimento com publicidade. O Ministério Público, dentro desse caminhar de procedimento, identificou algumas omissões, algumas falhas. Por isso, nós ajustamos a conduta no sentido de que isso futuramente possa ser evitado. E para esse caso já concretizado, a gente pôs essas compensações no sentido do poder público e a comunidade não perder, não sair no prejuízo com isso. Então, além do encargo em si, quais são esses encargos dessas áreas em específico? A edificação da ADIG em outro local, que foi avaliada pelo poder público em 1.100.000 e poucos,
mas todas as edificações que vão ser feitas nessas áreas em específico. Em uma das áreas já tem parte do hotel que está nela. E, além disso, essa construção de equipamento que são as residências terapêuticas. Então, assim, o Ministério Público, acho que um dos maiores ganhos também desse termo de ajustamento de conduta não é somente o investimento nas residências terapêuticas. Se nós somarmos hoje o que vai ser investido nisso, investimentos do empreendedor, do município, vai ser em torno de R$2 milhões. Mas no TAC a gente está provendo para o futuro, ou seja, o prefeito assumiu o compromisso aqui no TAC também de encaminhar projetos de lei à Câmara, alterando tanto a lei orgânica do município quanto as outras leis, de modo que para o futuro essas doações sejam mais transparentes, aí sim que a regra seja do procedimento licitatório, que essas doações não possam mais ser feitas sem a prévia licitação. Se for o caso de não exigir a licitação ou dispensar, isso vai ser formalizado dentro de um processo administrativo com ampla publicidade para que todo mundo tome conhecimento e outros empreendedores querendo também possam pleitear e concorrer a essas mesmas áreas. Então, a legislação municipal, o prefeito assumiu o compromisso nesse TAC de encaminhar esses projetos para a Câmara. Porque envolve alteração legislativa, nós também pegamos a concordância de todos os vereadores no sentido de tomar ciência disso, de que esses projetos serão enviados, para que no futuro a gente tenha uma legislação que o Ministério Público entende, tá certo, que é mais moderna, que atende melhor o interesse público comunitário no sentido de dimensionar uma nova relação entre o público e o privado, entre as empresas e o poder público. Porque o fomento de determinadas atividades é importante para o município, mas o equilíbrio entre a transparência, a impessoalidade também é importante para a comunidade e para o poder público. E a garantia de que o município, de que aqueles investimentos serão concretizados, que a comunidade vai ganhar com esse tipo de investimento. Então, equacionar essas duas vertentes em jogo é o que a gente tentou e concluiu nesse TAC, no sentido de ter uma ampla alteração legislativa para o futuro e no sentido de compensar, mitigar eventuais, digamos assim, prejuízos que a comunidade poderia sofrer com essas doações, perdendo áreas para serviços públicos, como foi o caso das residências terapêuticas. Qual seria o tamanho lá dessa área, Eduardo? São 3 escrituras, tá certo? Uma área de 9.975 metros, depois uma outra área de 9.100 metros, depois uma área de 2.900 metros. 2.900? A primeira foi de? 9.975. A segunda, esses dados estão no TAC que vocês receberam, tá? 9.100 e 2.900. Lembrando que, quanto às duas ruas, a W5 e a W7, o Ministério Público se limitou nesse TAC, elas já tinham sido desafetadas. O que é desafetadas? Retirou delas o interesse público para que ela voltasse a ser um bem dominial e fosse aberta a matrícula. Então, o Ministério Público se limitou a dizer para o município e pactuar nesse TAC que elas não seriam objeto de doação gratuita, seja para a empresa JBC, seja para qualquer outra. Que se o município entendesse por bem que as ruas permanecessem desafetadas e que fosse objeto de disposição, no sentido de alienação, que essa alienação fosse onerosa, tá certo? Essa alienação ainda não se concretizou, mas nós temos notícia de que a Câmara já aprovou o projeto de lei com avaliação dessas ruas e que serão, de fato, alienadas. No TAC também ficou estabelecido que, no caso do município alienar essas ruas, parece que a avaliação está em torno de 700 a 800 mil reais, que no caso do município alienar essas ruas, então que esse valor seria revertido também para a saúde, no sentido de equipar essas residências que serão construídas com mobiliário, eletrodoméstico, enxoval, tudo que for necessário. A Secretaria de Saúde até já apresentou uma lista dos itens e ela está integrando o TAC, então os valores obtidos com essa alienação, quando ela for concretizada, serão revertidos para a saúde, para então equipar essas residências. Diz que aí no decorrer da investigação percebeu algumas omissões e falhas. Tem alguns exemplos que possam dar para a gente? São falhas formais no procedimento. Então, assim, quando o município faz uma doação com dispensa de licitação, espera-se que ele abra um procedimento administrativo onde ele materializa as razões dessa dispensa. Por que eu estou dispensando essa licitação?
tá certo? Quando nós solicitamos, então, esse procedimento, ele não veio para os autos. Então, a gente não sabe, não tem uma informação concreta se ele não foi feito, se não foi apresentado, tá certo? Então, a falta desses documentos seria, sob a ótica do Ministério Público, tá certo? Uma falha formal. Embora eu possa dizer que o principal dessa doação, que era a autorização legislativa, que é o que é exigido pela lei orgânica, tá certo? A avaliação das áreas e a autorização legislativa, essas duas coisas existiam. E a Câmara de Vereadores, que é o órgão, digamos assim, representativo da comunidade jataiense, ela entendeu naquele momento que essas doações estavam revestidas de um interesse como representante do cidadão, que isso atendia, né, a comunidade jataiense e ao interesse público da comunidade jataiense. Por isso, inclusive por unanimidade, foi autorizada essas doações. Como essas doações podem ser mais transparentes assim para a população? Vamos especificar por um exemplo pequeno, para depois a gente partir para um exemplo grande, tá certo? Digamos que o município entenda que ele precisa de um determinado tipo de comércio ou de edificação na determinada zona da cidade, tá certo? Vamos colocar Cidade Jardim, um bairro novo, foi aberto agora, né? Digamos que lá no Cidade Jardim não tem uma farmácia, não tem um supermercado. O município precisa, a comunidade lá está desassistida, mas o município não vai lá abrir uma farmácia para ele vender medicamento, tá certo? Digamos que o município tem uma área lá que está desocupada e que é de propriedade do município. Ele pode, digamos, abrir uma concorrência, publicar um edital dizendo, olha, quem tiver interesse em abrir uma farmácia no bairro Cidade Jardim, o município vai subsidiar essa atividade com, seja a doação, seja a cessão de uso, uma permissão de uso de um determinado terreno para esse empresário, então, fazer seu negócio lá, porque aquilo vai atender a comunidade. Isso é uma forma de fazer com mais transparência, que é o que a gente pretendeu e colocou nesses projetos de lei que vão ser encaminhados. Claro que o Ministério Público não vai fazer o projeto de lei, não vai aprovar a lei, não vai substituir a competência nem da Câmara, nem do Executivo, tá certo? Mas o Executivo se comprometeu a encaminhar o projeto de lei, e como esse projeto de lei vai ser aprovado, isso vai depender das discussões dentro do Poder Legislativo. Fato é que, no decorrer desse procedimento, tendo em vista uma recomendação que nós fizemos inicialmente, inclusive, algumas leis já foram aprovadas modificando essa dinâmica, tá certo? Espontaneamente, antes mesmo do TAC. O TAC está vindo no sentido de que mais alguns critérios sejam definidos. Doutora, para simplificar o processo, a lei autoriza a doação para um objetivo. Eu queria que a senhora citasse os objetivos, se você tem tempo, se está no TAC aí, acordado, o tempo para edificar esse objetivo, e se não for edificado, se essa área pode retornar para o município? Pode. Isso não está no TAC, mas está nas escrituras públicas, onde foi feita a doação. Estava na lei municipal que autorizou e está na escritura pública. Tem a finalidade, tá certo? Que é a edificação, seja de comércio, de lojas, de estabelecimento de ensino, de atividades que deem suporte ou ampliação ao shopping, e todas as leis fixaram prazo para conclusão dessas obras. Uma lei em específico fixou prazo, inclusive, para começar a obra e para terminar. E fixou também que, no caso disso não ser concluído nesses prazos, então o imóvel será revertido ao patrimônio público. E fixou umas outras garantias, como a questão de não poder alienar, né? Isso também está na lei. Que não estavam na lei, que agora... Não, isso já estava. E está nas escrituras públicas, tá certo? Com relação às ruas, elas foram desafetadas para fazer parte também desse montante do terreno. Elas não seriam impróprias, essa doação, essa desafetação, porque a rua é um patrimônio do povo, é um direito de ir e vir, tem um futuro do crescimento da cidade, da habitação, né? É lógico que tem uma delas que não tem o final, mas aí caberia uma desapropriação para poder completar. Quer dizer, aquele patrimônio ali, determinado, rua, inclusive com iluminação pública, não seria importante preservá-lo como rua?
O que a gente acredita nesse tipo de doação, né? Seja de rua, seja de qualquer outro bem público, né? Primeiro, a legislação anterior e atual, ela exige que haja uma destinação pública, que haja uma destinação, uma finalidade ali, um benefício para a coletividade, né? E, na verdade, quem faz essa avaliação, se essa doação vai atingir uma finalidade pública, um interesse público, na verdade é o gestor. Primeiramente, né, o Poder Executivo enviando um projeto de lei para a Câmara, e depois a Câmara de Vereadores, ou seja, os vereadores no seu conjunto, em nome da sociedade, em nome da comunidade de Jataí, eles vão avaliar se tem interesse público ou não, né? Então, a princípio, essa questão, ela fica a cargo não do Ministério Público fazer um juízo prévio sobre isso, mas sim do administrador e da Câmara Legislativa. Nos casos nos quais nós vislumbramos e investigamos no TAC, nós entendemos que elas foram doadas com uma finalidade, né? Tem várias restrições em relação a essa finalidade. Parte da finalidade que está em lei já foi cumprida pelo empreendedor e parte ele terá que cumprir, né? Sob pena, inclusive, de perder o direito e ter que reverter esse bem público para a municipalidade. Lembrando só que, através do TAC, o que o Ministério Público evitou fosse que essas ruas fossem objeto de doação, ou seja, fosse, assim, mesmo que com encargo, mas que fosse doado. Se o município entende que essas ruas, por um motivo ou por outro, passou a ser desnecessária naquele local, então que ele dispusesse onerosamente, ou seja, alienasse para receber né, o produto dessa alienação. Esse juízo discricionário, assim, sobre se a rua é necessária, não é necessária, a legislação municipal permite que o poder público é quem define o traçado urbano de arruamento. Se ali tivesse um adensamento urbano de muitas moradias, muitas casas, e fosse realmente, não, a ausência dessa rua vai comprometer aqui muito, vai engarrafar, não tem como transitar, certamente que o Ministério Público, através da Promotoria de Urbanismo, ia questionar. Não é o caso. Então, como não é o caso, tá certo? Ficaria a critério da discricionariedade do Executivo, claro que com aprovação legislativa, o que foi feito. Mas até para evitar esses questionamentos, porque assim, é muito comum o município receber dos loteadores tanto ruas quanto áreas institucionais e depois dar outra destinação a essas áreas e às vezes eventualmente causar um prejuízo para a comunidade que comprou lotes ali e se fixou naquele local. O município editou uma lei, salvo engano ela é de 2010 e ela está reafirmada nesse TAC. O município se comprometendo a manter, salvo as exceções legais, a destinação originária das áreas verdes, das áreas institucionais e das ruas que ele receber dos loteadores, para que ele preserve isso para a destinação que foi dada desde a aprovação do loteamento. Não mude essa destinação com o passar do tempo, porque a área institucional que é recebida no loteamento é porque futuramente muitas pessoas vão morar ali, o município vai ter que colocar um posto de saúde, uma escola. Então o município, às vezes, direcionando esses equipamentos para outras localidades, pega aquela área e vamos fomentar então um comércio, alguma outra coisa. Então, assim, a lei municipal agora já restringe isso, tá certo? De modo que o município mantenha essa destinação originária. Se era área institucional, é para serviço público, vamos manter. Se é rua, vai ser mantida como rua, salvo aquelas exceções que a lei permite. Isso também está contemplado no TAC. O que acontece, então, se a prefeitura e a empresa não cumprirem o que foi determinado no TAC? Terão aí várias multas, né? Tem multas, tá certo? Tem multas para a empresa, multas para o chefe do executivo, tá? Seja para o chefe do executivo pessoalmente, no sentido dos projetos de lei e de algumas obrigações que ele pessoalmente assumiu de cumprir no TAC, seja para o município, que aí já não é a pessoa do prefeito, naquilo que o município assumiu de investimentos, de obrigações aqui. Nada para falar? Qual seria o valor dessa multa? Todas estão no documento, são várias. Eu gostaria de ressaltar também a importância da edificação dessas casas, né? Porque atualmente há demanda no município, né? Pacientes, pessoas são atendidas pelo município, e o município estava alugando, pagando aluguel para poder usar esses imóveis, né? E imóveis que não estavam adaptados para atender a necessidade desse usuário. Tá certo? São casas adaptadas, elas já existem, são alugadas e que não atendia a contento. Então, assim, com as casas, o município vai poder atender
né, com mais dignidade, com melhor eficiência e conforto a essas pessoas, ampliando inclusive o número de vagas, porque agora vão ser 10 moradores em cada casa, isso vai ampliar o número de vagas. Exatamente, inclusive com um projeto bem moderno, adequado às normas, né, da área de saúde, casas que serão equipadas também futuramente. Então foi um ganho muito grande para o município, né, e serão casas que serão entregues uma daqui a um ano e sucessivamente a cada ano, né, e vai atender essa demanda aí no município, que até então não tinha verba, não há previsão de verba do governo federal para a construção dessas casas, teria que ser custeadas pelo município, né, pelo erário municipal. No site do Ministério da Saúde tem um documento de 2004 falando que o limite máximo de pessoas nessas casas seriam 8 pessoas. As casas aqui terão 10. Teve uma mudança aí nesse tempo para aumentar o número de pessoas nessas casas? Essas regras para a residência terapêutica são alteradas sequencialmente por portarias. Então, nós fizemos uma consulta com o Departamento de Auditoria e Regulação da Secretaria de Saúde, que nos informou esse limite máximo de 10 pessoas. Então, por isso que a casa foi definida nesse patamar. Salvo a discussão das duas, eu parabenizar pelo trabalho. Eu vou me retirar, obrigado. Não, eu queria somente, gente, assim, finalizar dizendo que o Ministério... o município ficou muito importante. Dizendo que o Ministério Público, assim, ficou satisfeito com esse trabalho. A gente deve buscar sempre uma solução negociada para esse tipo de problema, porque isso demanda resolver a contento para a comunidade, né, sem o tempo que se tem numa ação judicial e de forma que todos os envolvidos possam participar, construir uma solução que seja benéfica para a comunidade.